Uma boa noite a todos, atletas, pais, responsáveis e curiosos. Eu sou Lucas Fasolari, ex-estudante atleta, CEO e fundador da Prof. Sejam todos muito bem-vindos à Masterclass, A Hora do Embarque, oferta especial de Black Friday da Prof. Nos próximos 60 minutos, eu vou te mostrar o plano perfeito para você transformar o seu esporte em uma bolsa de estudos real para estudar e jogar nos Estados Unidos ou Canadá. Se você está aqui com esse sonho ou é responsável por um atleta, fica com a gente até o final, porque além de abrir a caixa preta do intercâmbio esportivo e revelar coisa que muita empresa por aí não gostaria que revelássemos, teremos uma oferta exclusiva que nós nunca fizemos na história da Prof para você que se identifica com o nosso trabalho e quer nos ter ao seu lado para garantir que você consiga de fato uma bolsa para jogar e estudar fora do país. Mas essa oferta só será liberada para quem estiver ao vivo até o final aqui com a gente. Então vamos lá? Para começarmos, escreva aqui nos comentários o esporte que você pratica e a sua idade. Assim a gente consegue saber a temperatura da galera que está aqui com a gente e eu consigo fazer uma abordagem mais personalizada para a realidade da maioria aqui conosco. Já estou vendo aqui nos comentários vôlei, 19 anos, que mais? Futebol, 21. É isso, galera, vai mandando aqui. Enquanto vocês terminam de comentar, eu sei que muitos de vocês chegaram até nós recentemente. E é muito possível que você ainda não tenha entendido a profundidade e preciosidade que é o intercâmbio esportivo. Então, a nossa equipe preparou um teaser incrível que vai ilustrar o que de fato se trata essa oportunidade. Se após esse teaser, você aí de casa não achar que isso faz sentido para a vida de vocês, ou que vocês não gostaram, aí eu sugiro que você pare de assistir e vá fazer outra coisa, que faça mais sentido para você. Mas agora, se você se identificar, se você achar que tudo isso é incrível, fique com a gente pelos próximos 50 minutos, pois eu vou provar para você que você tem potencial para viver uma experiência como essa e que o que você precisa de fato é de um método claro e eficiente. E que é o que eu irei mostrar aqui para vocês hoje. Todo jovem atleta no Brasil já se sentiu frustrado em algum momento. Sei que você treina duro, sonha alto e quer conquistar algo grande, mas sempre encontra alguma barreira. Falta de estrutura, falta de apoio, poucas oportunidades, insegurança sobre o futuro. E se eu te disser que existe um caminho que une esporte e educação, que abre as portas das maiores universidades do mundo, onde você joga em alto nível, estuda o que você ama e conquista bolsas que podem chegar em até 100%. Você não sabia, mas essas universidades querem atletas exatamente como você. O intercâmbio esportivo é mais do que jogar lá fora. É viver em um ambiente de alta performance, com as melhores estruturas, é aprender inglês na prática, se preparar para a vida profissional e criar oportunidades que vão muito além das quadras e dos campos. É mudar sua vida e da sua família. E é aqui que a Prof entra. A gente torna esse caminho muito mais rápido e fácil. Nós somos a ponte entre o seu sonho e a sua conquista. Te preparamos para pilares fundamentais: mentalidade vencedora para você acreditar no seu potencial e não desistir, inglês focado no atleta para passar nas provas e se comunicar com confiança, orientação para documentações específicas, mentoria personalizada, estímulo ao treinamento constante, físico, tático e acadêmico para você chegar pronto quando a oportunidade aparecer. Você não precisa ser profissional para viver tudo isso. Você precisa apenas decidir começar e se dedicar de verdade. O intercâmbio esportivo é possível, é viável e está ao seu alcance. Você pode agora fazer do seu esporte seu passaporte para o mundo. Depois, não venha falar que eu não te avisei. Sensacional. Sempre que eu vejo esse vídeo eu gosto muito. Produção, põe a apresentação na tela, por gentileza. Se você está assistindo e é atleta, me diga uma coisa. O que você quer de verdade? Você tem o sonho de jogar profissionalmente e você percebeu que as oportunidades no Brasil estão cada vez mais escassas? 2. Você está buscando jogar no mais alto nível, mas sem abrir mão de fazer uma universidade, já que você ama praticar o seu esporte, mas se preocupa muito com o seu futuro e a sua educação. Ou talvez você está buscando conquistar um diploma no exterior, uma vez que você já está pensando no seu eu daqui 5, 10 anos e está buscando as melhores oportunidades profissionais. Ou será que você está em busca de conseguir uma bolsa esportiva que pague parte ou até 100% dos seus estudos, para você vivenciar grandes experiências no exterior
com estrutura de alto nível e sem pagar muito? É muito provável que você tenha se identificado com um desses objetivos. Talvez até mais do que um. E isso é porque eu estou em contato direto com diversos atletas todos os dias. E sei o que a maioria de vocês está buscando. E muito mais importante que isso, eu também já estive no seu lugar antes de viver o intercâmbio esportivo e jogar e estudar em 3 universidades americanas. Então, se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que isso tudo que eu estou falando e mostrando é real. Claro, que não é fácil. Porque se fosse, todo jovem atleta brasileiro estaria vivendo isso. Mas é real. Mas só quando você entende que não basta um truque de mágica, e sim estratégia para fazer tudo acontecer. Esses aqui que você está vendo agora são alguns dos nossos atletas que conquistaram exatamente o que você está buscando. Na Masterclass de hoje, eu vou provar para você que isso é real. Vou mostrar o caminho e deixar claro o que você precisa fazer, etapa por etapa, em um plano perfeito. Não é sorte, é método e trabalho com estratégia. Então, antes da gente avançar, da mesma forma que nós preparamos toda essa entrega de hoje com muito carinho e seriedade, eu preciso que você que está assistindo também faça o mesmo. Trate o seu futuro com a seriedade com que ele pede. Se você quer de fato conquistar uma oportunidade como essa, não vai assistir essa aula enquanto arruma o seu quarto, joga videogame ou faz qualquer outra coisa. Presta bastante atenção em tudo que está sendo trazido aqui. Pega um caderno, faz anotações no seu celular e, muito mais importante de tudo, chama o seu pai, sua mãe, seu responsável para assistir com você. Se você realmente quer viver isso, a melhor forma de você convencer a sua família de que essa oportunidade é incrível para a sua vida é trazê-los para assistir junto com você. Então liga na TV da sua sala e vamos junto nessa. Porque caso, após toda essa aula mão na massa sobre como você pode se tornar um estudante atleta nos Estados Unidos ou Canadá, você queira fazer parte do nosso time, se tornar um aluno prof, você terá a oportunidade única de se juntar a nós e acelerar o seu processo de embarque. Vamos lá então? Agora, antes de falar sobre o que fazer, precisamos entender o que trava um estudante atleta de conseguir embarcar. Porque a verdade é que o problema não é que as oportunidades não existam. Elas existem, e são muitas. Quando você se tornar um aluno prof e começar a sua preparação, você inevitavelmente vai ter contato com o Bernardo Saraiva. O Bernardo, além de ser um dos fundadores da Prof e um grande amigo meu, também é recrutador por 13 universidades e high schools, sendo elas nos Estados Unidos e Canadá. E tem algo que ele já fala para mim há mais de 10 anos. Existem mais oportunidades do que atletas preparados. E isso é uma realidade até hoje. Muitos querem, mas poucos se dão ao trabalho de se preparar. E o que me deixa mais inconformado é que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É preto no branco. Você vai ter meia dúzia de coisas para fazer, nem isso. E se você fizer, você embarca. Simples assim. Mas muita gente se perde por não ter orientação e estratégia. Sem orientação, muitas vezes o caminho para conquistar sua bolsa parece bagunçado, confuso e inseguro. Você tem que aprender inglês em um canto, aprender a montar um bom DVD por conta, buscar pelas universidades sem auxílio, desvendar documentos que fazem parte do processo e nessa bagunça a maioria perde tempo e dinheiro. E aí acabam desistindo no meio do caminho porque não sabem a ordem certa das etapas ou caem em empresas que vendem promessas irreais e não um método. Aí muita gente se dá mal e vem falar que intercâmbio esportivo é só para rico, craque ou que é furada. Mas isso só acontece porque a pessoa não foi orientada da forma correta. É igual tentar caçar um tesouro sem um mapa. É possível que você ache? Sim. Agora é provável? Não. E tem mais uma coisa que eu preciso deixar muito claro para você. Não existe oportunidade gratuita. Ninguém ganha bolsa esportiva. Você conquista. No intercâmbio esportivo não existe passe de mágica. As universidades oferecem bolsas e isso é uma chance real. Mas elas esperam ver comprometimento, resultado, esforço. Para conquistar qualquer grande oportunidade na vida, você vai ter que trabalhar duro. E é exatamente isso que separa quem sonha de quem realiza. Eu sei que dói
ver o seu talento parado por viver em um país que não valoriza o seu esporte como ele deveria. Se tivesse oportunidade por aqui no Brasil, eu seria o primeiro a falar para você se esforçar e ficar por aqui mesmo. Mas não existe. E é por isso que hoje, aqui, nós vamos ser práticos. Sem enrolação, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para começar do jeito certo. Mas preciso que você esteja comprometido também. Então, escreve aqui nos comentários, eu estou comprometido. Manda, sem medo, sem dó, sem piedade. Agora, eu vou mostrar para você um relato de um aluno nosso muito querido que hoje joga, estuda e vive essa experiência nos Estados Unidos. Bota lá, produção. Rapaziada, meu nome é João Vitor, tenho 18 anos, sou de São José dos Campos, São Paulo, e atualmente eu moro nos Estados Unidos, jogo e estudo pela John Wood Community College em Illinois, e eu sempre quis estudar fora e jogar fora, achava que tinha que ser profissional para conseguir, achava que ia ser muito caro, e essa é a minha preparação certa, junto com a prof, eu vivo esse sonho hoje, e se eu conseguir, você também pode. A prof me ajudou e pode ajudar você também. Faça do esporte o seu passaporte. Muito bom, eu adoro ver depoimentos de atletas nossos que estão hoje vivendo essa experiência lá nos Estados Unidos. Eu também era, assim como a maioria de vocês aqui, um estudante preocupado com o Enem para conseguir entrar em uma universidade pública. Esse é o meu relato. A minha família nunca foi rica, minha mãe me criou sozinho e aos 17 anos eu já havia abandonado o futebol. Eu até tive uma passagem aqui e ali por categoria de base, eu passei pelo Bragantino quando eu estava ali com meus 15 anos, fui dispensado, mas eu sabia que o esporte aqui no Brasil dificilmente me daria um futuro seguro, apesar de querer muito seguir jogando. Esse aí que vocês estão vendo, sou eu novinho, mas foi então que um tio meu, que eu sempre considerei como um pai, me mostrou que existia um outro caminho, o caminho do intercâmbio esportivo. Eu fiquei doido com a possibilidade de seguir praticando meu esporte e ainda estudar com bolsa de até 100% nos Estados Unidos. Mas aquilo no começo parecia algo muito impossível, nada palpável. Inglês eu sempre detestei. Nunca foi algo que eu gostava. Visto parecia complicado demais. Quem queria me orientar? O que eu precisava fazer? Foi então que eu conheci o Bernardo Saraiva, que hoje é diretor de embarque aqui da Prof. Ele foi um dos responsáveis por me apresentar o caminho. Como eu mencionei há pouco, o Bernardo é recrutador de diversas universidades nos Estados Unidos e Canadá. Foi aí que eu apliquei aquilo que ele me orientou, consegui conquistar minha primeira bolsa. Ela não cobria todos os meus custos, mas foi o primeiro passo para eu ir para os Estados Unidos. Lá, eu decidi me dedicar e buscar a bolsa de 100%. Deu certo. Agora, se a Prof existisse naquela época, tudo seria muito mais fácil. A Prof hoje acompanha mais de 4.000 atletas nesse caminho de preparação. Por isso, eu digo para você, não é sorte, é método. Eu entendo o que passa na cabeça do atleta e do responsável. Será que isso é possível? Isso deve ser caríssimo? E eu sou a prova de que é possível. Não só eu, mas dezenas e dezenas de atletas brasileiros que estão vivendo esse sonho. E eu posso te garantir que todo esse nosso preparatório é mais barato do que 2 ingressos para assistir um filme no cinema com 2 pessoas todo mês. E é por isso que a Prof existe. Para juntar tudo que eu precisei garimpar sozinho em um caminho organizado e que caiba dentro do seu bolso. Muito mais fácil, rápido e com o apoio de especialistas que vivenciaram o processo. Agora, vamos rodar mais um vídeo de um atleta que está hoje jogando lá nos Estados Unidos. Fala galera, meu nome é Wendler, tenho 20 anos, sou da cidade de Matão, São Paulo, e graças à minha preparação com a Prof Academy, consegui uma nota de 81 no TOEFL. Estou próximo de realizar meu sonho de estudar e jogar futebol nos Estados Unidos. Se você, assim como eu, tem esse mesmo sonho, vem com a Prof que é sucesso. Muito bom ver atletas nossos realizando o sonho, embarcando, indo para fora e gravando conteúdos como esse para mostrar para vocês sobre a experiência deles. Agora, vamos para um momento prático. Pega o papel, caneta, que eu vou te dar o mapa, o plano perfeito para você embarcar. Você vai sair hoje dessa Masterclass pronto para iniciar o seu plano, executar e embarcar daqui a exatamente 9 meses. Ou seja, em agosto de 2026. Mas por que agosto? No intercâmbio esportivo, a gente tem 2 janelas de embarque. Janela de agosto e a janela de janeiro. Mas por que a janela de agosto é a que eu estou recomendando e é a principal?
Porque no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, o ano letivo começa em agosto. Então é quando as competições iniciam, as aulas se iniciam. Então é quando os treinadores montam o principal time ali para o ano. Na janela de janeiro, os treinadores só trazem atletas se houver algum problema, se perder um atleta por lesão ou alguma coisa do tipo. Então, as principais bolsas, elas acontecem em agosto. Só para você embarcar, não basta em julho você estar pronto. Você tem que ter uma preparação com bastante antecedência. Independente da janela, você tem que estar pronto de 6 a 10 meses antes de embarcar. É um processo que exige detalhe, exige que você seja meticuloso em cada uma das 4 etapas que eu vou falar aqui para você. Inglês, DVD, documentação e contato com os treinadores. A primeira delas, então, é o inglês. Só que não é aquele inglês qualquer, aquele inglês que você aprende num curso de inglês que você compra na internet ou aquelas escolas presenciais. Não é o inglês também que você faz aula com um professor particular. É o inglês que você comprova através de uma prova de proficiência. Uma prova de inglês que vai medir o seu nível. E para o intercâmbio esportivo, a gente tem 2 provas principais. A prova do TOEFL IBT e a prova do Duolingo English Test. Na prova do TOEFL IBT, ela vai de 0 a 120 pontos. Para você ter qualquer chance de embarcar, você tem que tirar, pelo menos, no pior dos casos, 60. Mas eu sugiro que você busque tirar 70 ou mais. Isso vai fazer com que você tenha boas oportunidades nos Estados Unidos. 80 mais e 90 mais são sensacionais. Então, se você já está com um nível de inglês um pouco mais avançado, vá atrás do 80, do 90. Se você está com um nível mais iniciante, busque pelos 70. Já no Duolingo, a prova ela vai de 10 a 160. Uma nota minimamente boa para você embarcar é uma nota de 90. Então, busque pelo 90 mais. Se você quiser estar um pouco mais confortável, busque ali pelos 100, 110, que vai ser melhor ainda. Porque quanto maior a sua nota, maiores as suas probabilidades de embarcar, consequentemente, mais bolsa você consegue. As faculdades, elas exigem que você comprove o seu nível de inglês através de uma dessas 2 provas. Isso não é picuinha do treinador. Isso é um requerimento básico da escola que você está indo jogar e estudar. Só que para você tirar uma boa nota em uma dessas 2 provas, lembrando que você não tem que fazer as 2, você tem que escolher uma, você tem que fazer uma preparação específica para elas. A prova do TOEFL, por um lado, ela é uma prova bem acadêmica, uma prova mais tradicional, ela é mais aceita, ela é a prova mais reconhecida e renomada do mundo todo. Ela é aceita em todas as universidades americanas. Já a prova do Duolingo, ela é uma prova mais conversacional, uma prova mais descontraída, e ela não é tão aceita quanto a do TOEFL, ela é aceita em torno de 80% das universidades. Então, resumo da obra. Para você embarcar, faça o TOEFL e tente tirar uma nota acima de 70, ou o Duolingo e tente tirar uma nota acima de 90. Assim, você já tem a primeira etapa do plano de embarque feita. A segunda etapa do plano de embarque é o DVD. Uns chamam de vídeo de highlights, outros chamam de vídeo de melhores momentos. Independente da forma que você chame, é um vídeo que reúne as suas principais jogadas. E qualquer um pode gravar, todo mundo tem potencial para montar um bom DVD. Basta você jogar, basta você competir. Você não precisa de um clube de base, você não precisa jogar profissionalmente, você só precisa ter a estrutura mínima do esporte que você pratica. Se você joga futebol, tem um campo, competir 11 contra 11. Se você joga vôlei, uma quadra, uma rede, 6 contra 6, e é isso. Se você joga basquete, você tem que ter uma quadra, 5 contra 5, e assim você usa o seu celular para gravar o seu highlights na horizontal. Então basta você pedir para alguém de confiança, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu primo, prima, amigo, namorado, namorada, independente, é só você chamar alguém quando você for jogar para ela gravar esse seu jogo. Só colocar num tripé ao lado do campo que você consegue gravar. Assim, você vai reunir os seus melhores momentos, suas jogadas de efeito e vai editá-lo de uma forma estratégica. Produção, põe na tela aí um exemplo de uma capa. Tá vendo aí? Essa capa, ela contém os 8 principais elementos que uma capa de um vídeo de highlights tem que ter. Nome,
data de nascimento, nacionalidade, altura, posição. Se você joga um esporte que você pode jogar em mais de uma posição, coloca a posição 1 e 2. Contato pessoal, WhatsApp e e-mail. Contato de um treinador que você confie, certamente, tanto WhatsApp quanto e-mail. E passagens por clubes de base ou clubes relevantes, se você tiver algum. Lembrem, tudo isso tem que estar em inglês, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão indo para os Estados Unidos, para o Canadá. O treinador, na maioria das vezes, ele vai ser americano. Então, ele não vai traduzir o seu vídeo. Tem que estar tudo em inglês. Lembrem-se, a duração do seu vídeo ela tem que ser em torno de 4 a 5 minutos. E ela tem que ser intencional, essa edição. Você tem que editar dos melhores lances para os piores. Claro que você não vai colocar lance ruim, mas sempre coloca o que tem de melhor no começo. Porque na maioria das vezes o treinador ele só assiste 1, 2 minutos do seu vídeo. Se ele gostar, ele vai assistir até o final. Mas se ele não for impactado logo no começo, ele nem vai dar continuidade. E um dos pontos mais importantes que a galera deixa de lado e que faz com que você deixe de ter um vídeo qualquer e passe a ter um vídeo que os treinadores dão bola pra você, que eles te levam a sério, é um vídeo que tem marcação. Produção, roda um trecho de um vídeo de highlights aí pra gente. Nesse vídeo, vocês estão vendo que ele mostra uma marcação correta. Uma marcação com um círculo, com uma seta, com um holofote. Nesse caso, um holofote. Mas pode ser um círculo, uma seta, que são mais fáceis de ser feitos. Mas é muito importante que você identifique quem é você naquela jogada. O treinador não tem bola de cristal para saber quem que é você. Às vezes tem uma finalização e se você for goleiro. Se for goleiro, não precisa. Mas se você é um atacante, um meio campo, você tem que deixar claro quem que é você na jogada. Você é a pessoa que está dando assistência ou é a pessoa que está fazendo gol? Ou você é a pessoa que está fazendo a roubada? Então, muito importante, uma marcação bem feita. Além disso, o vídeo que vocês viram não tinha músicas por questões de copyright. O YouTube derrubaria a gente. Mas o seu vídeo ele tem que ter uma música. Mas muito cuidado, não coloque qualquer música. Não coloque um funk, não coloque uma música americana que você mal sabe o que está sendo dito ali na letra. Coloque uma música instrumental, tá tudo certo. Tá? Vai cumprir com o seu propósito, vai fazer com que o treinador queira ver o seu vídeo. E além disso, você tem que postar ele no YouTube. Não adianta você querer mandar o arquivo para o treinador, para ele baixar um arquivo de 200, 300 mega, que ele não vai baixar. Você tem que subir o seu vídeo no YouTube e encaminhar o link para o treinador. Tá? Nada de postar no Instagram, nada de mandar arquivo, fiquem atentos com isso. Para atletas de futebol, basquete e vôlei, tudo isso que eu falei se aplica da mesma forma. Mas se você é um atleta de algum outro esporte, como atletismo, natação, tênis, aí são cenários um pouco diferentes. Então, a parte esportiva de um atleta de natação, de atletismo, ela é muito pautada em resultados, ranqueamento, competições que você participou, que você ganhou, medalhas. Então, entendam que se você é de um esporte fora do futebol, basquete e vôlei, aí é uma situação um pouco mais específica que a gente trata disso dentro da plataforma. Agora vamos para a terceira etapa da linha do tempo do plano perfeito. Contato com os treinadores. Esse é o momento que você de fato conquista a sua oportunidade. É o momento que você conquista a sua bolsa de estudos. Porque é o momento em que o treinador ele vai reconhecer todo esse trabalho que foi feito, tanto no inglês quanto no seu DVD, e vai te fazer uma oferta. Pode ser uma oferta boa, pode ser uma oferta ruim. Você vai conversar com vários treinadores, muito provavelmente, até chegar num treinador de uma universidade que faça a oferta que você está buscando. Esse contato com os treinadores ele é feito através de um e-mail. Esse e-mail ele conta um pouco sobre você, inclui as suas informações pessoais, por onde você passou, qual é a sua idade, qual é a sua altura, posição, inclui também a sua nota na prova do TOEFL ou do Duolingo, inclui o link do seu DVD e no final uma chamada para ação, para você fazer uma reunião com esse treinador. Então, uma vez que o treinador ele gosta do seu e-mail, ele retorna para você falando, olha, gostei do que eu vi, quero conhecer você melhor. Vamos marcar uma reunião para eu poder te oferecer uma proposta. Se você tiver a nota na prova do TOEFL do Duolingo que ele exige, se você tiver um bom DVD,
e você for uma pessoa do bem, uma pessoa que ele gosta na hora que ele conversar, muito provavelmente ele vai te fazer uma proposta. E assim você segue para a quarta etapa do nosso plano perfeito, que é a documentação. Aqui é um momento em que você tem que se ligar muito, porque qualquer errinho pode custar todo um processo que foi feito com muita qualidade. Então, se você se esforçou muito para ir bem no TOEFL, se você jogou muito, treinou muito para montar um bom DVD, se você se conectou com vários treinadores, mas em algum desses documentos você bobear, você fazer alguma coisa errada, você pode ter jogado tudo isso no lixo. O primeiro documento que você vai precisar é, obviamente, o seu passaporte. Você está indo para fora do país. Não tem como você ir para fora sem passaporte. Isso você pode fazer a qualquer momento. Você pode fazer amanhã o agendamento para ir na Polícia Federal emitir seu passaporte. O segundo documento que você tem que entender aqui é o histórico escolar. Se você já se formou no ensino médio, você já pode fazer a qualquer momento também. Você vai lá na sua escola, você liga, manda um e-mail e pede uma cópia do seu histórico escolar. Importante, o seu histórico escolar ele tem que ser traduzido para o inglês. Tem que haver uma tradução juramentada dele. Mas isso é bem tranquilo de fazer. Terceira documentação, não é exatamente uma documentação, mas é um passo fundamental, que é o cálculo do seu GPA. Em português a gente pode traduzir para GPA. Ela é a média escolar americana. Aqui no Brasil a gente está acostumado com uma média que vai de 0 a 10. Nos Estados Unidos eles usam um sistema diferente. Já deve ter visto nos filmes, nas séries, ali uma nota A, A+, B, B-, C. O sistema americano ele é diferente, o canadense também. E depois de todas essas letras, eles convertem e chegam numa média que vai de 0 a 4. Então 4 é como se fosse o nosso 10. O 3 é como se fosse o nosso 7,5. Então você tem que pegar esse seu histórico escolar e calcular o seu GPA. Você pode fazer isso pesquisando no Google, calculadora de GPA. Só você colocar as informações do seu histórico escolar que você vai conseguir descobrir qual que é ele. Um bom GPA pode fazer com que você conquiste mais bolsas e a sua ida para os Estados Unidos ou Canadá seja ainda mais facilitada. Agora, o quarto documento é o I-20. Esse é o documento mais importante de um estudante atleta. Ele é o documento que o estudante atleta tem que viver com ele. Ele é o documento que mostra que você está matriculado naquela escola. Mostra dados pessoais seus, dados da escola, dados sobre o que você vai estudar, dados sobre a sua bolsa e conta com a assinatura de uma pessoa da faculdade. Esse I-20 você vai usar para fazer a aplicação do seu visto, que é a quinta etapa, a quinta documentação que a gente tem aqui para resolver. Você vai no consulado americano, você vai fazer uma aplicação, você vai preencher o DS-160, usar o seu I-20 e ir lá na entrevista. Lá você vai responder que você tem intenção de estudar lá nos Estados Unidos. Depois de estudar, você pretende retornar. Vai ter uma série de perguntas que serão feitas nessa etapa. E é muito importante você saber como responder. Porque, como eu falei, qualquer deslize pode jogar toda uma preparação que foi feita com muito carinho no lixo. Resumindo, o sucesso do seu embarque depende de seguir a fundo cada uma dessas 4 fases, passo a passo. Se você fizer tudo certo, você consegue embarcar em 9 meses. E com essa linha do tempo bem executada, você deixa de depender da sorte e passa a ter processo. Agora, eu vou responder as dúvidas que sempre aparecem vindos de atletas nossos. Primeira delas aqui, preciso ser craque? Definitivamente não. Eu nunca fui craque, eu acredito muito no mediano esforçado. Se você é uma pessoa que não é excepcional em nenhuma área, mas é muito esforçado nos estudos, esforçado nos treinos, nos jogos, você tem sim totais possibilidades de embarcar. Os Estados Unidos, ele é um país muito meritocrático. É um país que a pessoa que é dedicada, cedo ou tarde ela vai conseguir uma boa oportunidade. Tem faculdade que valoriza mais a parte acadêmica. Tem faculdade que valoriza mais a parte esportiva. Então, independentemente se você é craque ou bagre, você tem chance de embarcar. Próximo aí é só para rico? Também não. Eu nunca fui rico. A maioria dos atletas
que embarcaram com a gente não são ricos. Por quê? Porque justamente por causa do esporte que uma faculdade que sem ele custaria 50, 100 mil dólares por ano, passa a não custar nada, ou talvez alguns mil dólares. Então, definitivamente, não é para rico. Preciso de contato lá fora? Não. Gente, é preto no branco. Tem um processo aqui que eu apresentei para vocês. Vocês não dependem de ninguém para conseguir embarcar. Nem da gente. Se você quiser fazer o seu processo por conta, aplicar tudo isso que a gente está falando aqui, você consegue. A questão é, com qual velocidade? Com qual eficiência? Pode ser que você cometa algum erro no processo se você fizer sozinho. Mas você pode. Se você aplicar esse passo a passo, você não depende de ninguém. Então não precisa ter um contato lá fora para você embarcar. A próxima aqui, tô muito velho, tem problema? Também não, gente. Os Estados Unidos, os times, os treinadores, eles não estão preocupados se você tem 25 anos ou se você tem 18. Eles querem saber se você vai poder performar durante 4 anos. Você tem 4 anos para jogar lá. O mesmo tempo que você tem para estudar, você tem para jogar. Você não pode jogar mais que 4 anos. Via de regra, tem suas exceções. Então, se você é um atleta de 25 anos, 26, 27, 28, já vi atleta de 28 anos embarcando, e você ainda consegue performar no seu esporte, seja lá qual for, você tem total chance de embarcar. Próximo aqui é não tenho tempo. Gente, não tenho tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Embarcar para os Estados Unidos, viver toda essa experiência, ou no Canadá também, é uma prioridade para você? Eu te garanto que com uma preparação de 30 minutos por dia feita da maneira certa, você já consegue embarcar. Quanto tempo que você passa mexendo no seu celular? Qual o tempo de tela que você tem? Qual o tempo que você passa no Instagram, no TikTok? Se você usar esse mesmo tempo para estudar, você já tem totais chances de embarcar, chances reais. Próximo aqui, não tem inglês fluente. Isso daqui acho que já ficou óbvio. Né? Você não precisa falar fluentemente. Você precisa de um inglês intermediário e de entendimento nas provas. Acabou. Melhora um pouquinho seu inglês, chega no intermediário, estuda a fundo a estrutura da prova, estrutura das questões, métodos de resolução de cada exercício. Acabou. Suficiente. Você não precisa passar anos estudando. Alguns meses estudando de forma inteligente e estratégica já são suficientes para você embarcar. Agora, para provar que esse plano funciona, eu quero que você conheça a Coral. Ela é a nossa coordenadora do curso de inglês da plataforma e ela vai contar como a Prof vai te ajudar a colocar em ação essa linha do tempo do embarque. A Coral, além de ser nossa coordenadora, ela também foi estudante atleta. Ela é nativa de Barcelona e vai contar para vocês algumas dicas e segredos para você conseguir alavancar o seu inglês e também conhecer mais sobre o processo de embarque. Produção, roda o vídeo aí da Coral. Eu sou da Espanha, de Barcelona. Meu esporte é basquete e eu sou professora aqui na Prof. Na verdade, que eu não sabia que isso era uma realidade para mim. Eu sempre joguei num clube bem pequeno e foi um dia que uma agência de intercâmbio falou para mim que eu tinha essa possibilidade. Daí eu comecei todo o processo de embarque e quando eu fiz 18 anos, eu fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, era 2021. Então tinha a pandemia da Covid. Eu fiz quarentena 2 semanas e aí eu já comecei as aulas, eu comecei a fazer os treinos. Minha rotina lá era bem corrida. Eu acordava, normalmente tinha treino, daí eu tinha muitas aulas e eu também trabalhava. Eu acho que esse intercâmbio mudou toda a minha vida, muito em todos os aspectos. Eu cresci muito como pessoa, como atleta. Eu tive muitas experiências diferentes que eu não haveria tido na Espanha e que me ajudaram a mudar, a enxergar a vida de uma forma diferente e abrir a minha perspectiva a outras culturas, outras pessoas, outras formas de vida. E foi uma coisa que eu não mudaria pra nada minha vida e voltaria a repetir todas as vezes que eu puder. Eu nunca pensei que eu ia ter essa experiência. Foi a base do trabalho, o esforço e a dedicação de cada dia que eu ganhei a confiança para jogar nos Estados Unidos. Então eu nunca fui uma menina bem talentosa no basquete, mas eu me esforçava muito e sempre dava o 100% nos treinos para ser a melhor versão de mim mesma. Isso é uma coisa que todas as meninas podem fazer de todos os lugares. Então isso é o que me deu confiança para
embarcar e fazer todo o processo. Muito bom, pessoal. Então vocês viram aí um trechinho sobre a história e a vida da Coral, nossa coordenadora dos programas de inglês da Prof. Mas agora ela está aqui com a gente para contar um pouco mais sobre a trajetória dela, a relação dela com o intercâmbio esportivo e também algumas dicas para os estudantes atletas que estão querendo embarcar para os Estados Unidos, estão querendo aprender inglês de fato. Então, Coral, para começar, conta um pouco mais você mesma aqui ao vivo para a gente. Quem é você? Boa noite a todos. Meu nome é Coral, eu sou da Espanha e eu sou a coordenadora dos programas de inglês aqui na Prof. Então, eu já fui estudante atleta, eu fiquei lá nos Estados Unidos 5 anos, eu me formei lá e eu jogava basquete. E hoje eu estou muito animada de estar aqui com vocês para falar da minha experiência. Então, Coral, conta um pouco mais pra gente como que é a sua relação desde pequena com o esporte e como que você chegou, como que você se conectou com o intercâmbio esportivo. Então, eu comecei a jogar basquete quando eu tinha 8 anos, porque eu fui para um jogo da minha prima e eu adorei o esporte. Aí eu comecei a jogar. E eu fui subindo de categoria. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu estava jogando com 2 times. Um com umas mulheres um pouco mais velhas e um com o meu time mesmo. Aí, uma empresa esportiva foi para falar com os meus pais que eles estavam interessados em eu ir para os Estados Unidos. E aí, depois da conversa, meus pais sentaram na mesa e me falaram: você tem a oportunidade, né, de ir para os Estados Unidos, fazer intercâmbio esportivo, graças ao basquete. E era uma coisa que eu nunca pensei que seria possível, porque eu pensava que isso era uma coisa da seleção espanhola, de meninas que eram muito boas, porque eu estava num time bem pequeno lá na Espanha, então eu pensava que isso não era possível. Então aí eu comecei todos os passos, porque naquele momento eu tinha 16 anos só. Então, eu embarquei com 18, mas durante aqueles 2 anos eu fui estudando inglês, entendendo sobre o processo, fazendo as provas, documentos, e aí finalmente com 18 anos eu embarquei. Quando eu embarquei, eu joguei em 2 faculdades diferentes. Eu joguei na Jefferson College e eu joguei na Point Park. E depois de 5 anos, eu me formei. Sensacional, Coral. Eu já conheço um pouco sobre a sua história, sei que você teve uma bolsa de 100% durante toda essa sua trajetória lá nos Estados Unidos, em ambas as universidades que você estudou. Então, conta um pouco para o pessoal como que foi esse caminho, essa trajetória para conquistar de fato uma bolsa de 100% e quais foram as suas maiores dificuldades, as coisas que você viu que você fez bem que te ajudou a chegar nessa bolsa. Muito bom. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o vídeo de highlights, que é os melhores momentos. Como eu já comentei, eu estava jogando num time bem pequeno, então a gente não gravava os vídeos das partidas. Aí, o meu pai, que ele é o meu fã número 1, ele começou a gravar os vídeos para mim. Então, ele pegou um tripé e uma câmera, ele ficava lá do lado da quadra e ele gravava, ia para um lado, para outro, para um lado, para outro, e gravava todas as partidas. Aí, a gente fez o vídeo, né, de highlights. Outra coisa foi o TOEFL, que o TOEFL é a prova que você tem que fazer para ir para lá para embarcar. Então, para mim foi um pouco difícil esse passo, por quê? Porque eu não tive a facilidade de ter uma plataforma onde estavam todos os conteúdos que eu precisava. A minha mãe, ela é bibliotecária, então ela trouxe para mim uns livros gigantes que falavam do TOEFL. Então eu estudei de livro mesmo. E foi difícil porque, assim, eu tinha que me informar de vídeos de YouTube, eu também olhar para o livro, então foi um processo bastante difícil. E foi no Natal também. Aí, janeiro, eu já fiz a prova, eu tirei uma boa nota, eu tirei um 92, 95, se eu acho bem. E aí, depois, eu fiz outra prova que é o SAT, que é como um Enem, vamos dizer, do Brasil, para os Estados Unidos. Também tirei uma boa nota. E aí também fiz documentos que eu teve que fazer entrevista do visto lá em Madrid. E depois também, outra coisa que eu fiz foi contatar com os treinadores. Então, essa parte eu acho que foi a mais legal do processo, porque eu podia falar com eles, tirar dúvidas sobre as faculdades, como funcionava, como que era o time, o estilo do jogo. E acho que foi a parte mais interessante. Meu pai ficava lá do lado, né, porque era uma chamada, então ela podia ouvir tudo. E acho que foi a parte mais emocional também, porque você lá já tá vendo, né, que tá só num passo pra já embarcar e ir pra lá. Então, foi muito bom.
Muito bom. E aí tem gente por aí que acha que você tem que ter uma baita de uma estrutura para montar um vídeo de highlights. No seu caso, seu pai, com uma câmera, hoje em dia qualquer celular dá conta do recado, foi lá do lado do campo, filmou, lembrando que a filmagem tem que ser na horizontal para você montar um bom DVD, um DVD profissional. Isso é só uma amostra de que um atleta que realmente entendeu o processo e quer fazer acontecer, quer executá-lo de verdade, consegue, independente do nível que você está jogando, né? Então é muito bom ouvir essa sua trajetória. E por agora eu quero entender um pouco melhor para a galera que está acompanhando aqui a gente, conseguir visualizar, saber um pouco sobre como que é a rotina de um estudante atleta lá nos Estados Unidos. Como que era a sua vida lá? Olha, minha rotina lá era bem corrida mesmo. Eu jogava basquete, estudava e eu também trabalhava, porque lá nos Estados Unidos você pode trabalhar 20 horas lá mesmo dentro do campus legalmente. Então eu fazia essas três coisas. E era bem corrido mesmo, porque eu saía do treino, eu ia para aula, depois eu trabalhava. Então foi muita coisa de eu ser organizada, ser disciplinada, ter todas as coisas direitinhas, organizadas, né? E uma dica que eu dei pra vocês é que quando você vai pra um jogo, normalmente você vai dormir num hotel. Quando você tá já indo pra lá, né? Você dorme num hotel, aí você tem algum tempo livre, né? E eu usava esse tempo pra estudar e adiantar as minhas coisas que eu tinha a fazer pras aulas. E isso eu acho que me ajudou muito. Outra coisa que também tive muita sorte foi que meu treinador, ele priorizava muito os estudos. Então, se, por exemplo, tinha uma aula e tinha um treino, ele preferia eu ir para a aula que ir para o treino. Ele falava assim: olha, Coral, tá tudo bem, você vai para a aula e aí você faz as horas do treino, mais tarde você vai para arremessar e você faz a academia depois. Então isso foi muito bom para mim também, porque eu consegui ir para todas as aulas, tirar boas notas e também fazer os treinos e jogar basquete. Muito legal. Então, só de ouvir você falando, a galera já deve notar que a vida de um estudante atleta, ela é bem corrida, ela é bem puxada, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante. É uma jornada que você amadurece muito, você aprende muito, porque você está jogando, estudando e muitas vezes trabalhando. A maioria dos estudantes atletas que vão para os Estados Unidos, que já são maiores de idade, eles acabam trabalhando para juntar uma grana, outros para pagar os seus próprios estudos. A maioria dos brasileiros que vão para lá, né, falando brasileiros porque é o nosso público principal, mas obviamente de outros países também, eles trabalham lá nos Estados Unidos para quando voltarem para o Brasil, se quiserem voltar, já terem uma grana guardada ou já conseguir conquistar a independência financeira. Então é muito legal saber, o pessoal saber disso, ouvir que dá para trabalhar, dá para fazer uma renda lá, e isso é extremamente comum. Isso é totalmente legal. Trabalhar dentro do campus até 20 horas é algo totalmente legalizado. O que você não pode fazer lá é trabalhar fora do campus, fora da universidade. Mas dentro é totalmente legal e é muito bom e te ajuda a evoluir, a crescer, a amadurecer e fazer um dinheiro que é sempre bom. E, Coral, você coordena os nossos programas de inglês. Conta um pouco pra gente quais são os principais erros que os atletas cometem quando se preparam para o TOEFL e no inglês em geral. Essa pergunta eu achei muito interessante, porque tem atletas com diferentes dificuldades, né? Mas eu acho que aqui é mais comum, pelo menos nas minhas aulas, é que o atleta, a pessoa que está estudando inglês, ele acha que o seu inglês precisa estar perfeito para começar a falar e começar a usar ele. E isso não é verdade. No caso, é o contrário, né? Você precisa falar para melhorar, para achar os seus erros, a pronúncia. Aí você começa a melhorar de verdade. Então, uma coisa que eu vejo nas minhas aulas é que quando o aluno começa a falar em inglês, começa a sair da zona de conforto, e quando realmente ele avança e ele melhora. Então, acho que essa é uma coisa muito importante que você tem que fazer, né? Sair da sua zona de conforto para melhorar. E algumas dicas de algumas coisas que eu fiz quando eu estava me preparando para o TOEFL, que eu acho interessante, é que eu tentei implementar o inglês na minha vida. Então, por exemplo, o meu celular, eu mudei o idioma para inglês. Eu assistia muitos filmes em inglês. Eu assistia muitos vídeos de YouTube em inglês também. E eu também fazia aquelas listinhas que você faz, algumas pessoas fazem, né, quando elas acordam para saber
o que você tem que fazer durante o dia, as to-do lists, famosas to-do lists, eu fazia em inglês também. Então, eu tentei todas aquelas coisas que eu podia trocar para inglês. Então, mesmo assim, quando eu não estava estudando inglês, de alguma forma, eu incorporava esse inglês na minha vida. Então, era um estudo inconsciente, vamos dizer. Muito legal. E para finalizar, Coral, eu quero que você traga um recado pro pessoal que está assistindo, que quer fazer o intercâmbio esportivo e quer de fato ter sucesso no embarque. Então, eu falaria que você não tem que esperar estar pronto, porque você nunca se vai se sentir pronto para embarcar, que é uma experiência muito grande e muito forte, né? Então, eu acho que o primeiro passo é começar. Começar a fazer as pequenas coisas, começar a se informar, pesquisar sobre como que é o processo de embarque, as faculdades que tem lá. Eu acho que esse é o primeiro passo. É, vamos dizer, como um treino de basquete, né? Você começa, vamos dizer, a aprender a arremessar de 3 pontos. Vai ser muito complicado no início, porque é bem longe, né? Você não vai acertar nenhuma. Mas depois de um tempo, você vai se acostumando, vai repetindo, e com prática, você começa a ver o que funciona para você, qual que é a melhor forma de fazer isso. É a mesma coisa com o embarque. Então, acho que a melhor dica que eu posso dizer para vocês é começar sem medo, e aí você, pouco a pouco, vai se sentir pronto para embarcar. Perfeita a sua analogia, né? Tem gente que, se você ficar esperando até você saber tudo sobre o processo, até você entender tudo perfeitamente, provavelmente você nem vai começar, né? É igual ao futebol. Você não aprende tudo sobre como finalizar bem. Não, primeiro você começa a finalizar, você começa a sentir como que é, ter as suas primeiras experiências, depois você vai lapidando, entendendo melhor o que você pode fazer para você ter sucesso numa finalização, no caso aqui, a gente está falando do embarque. Mas agora, chegou o momento mais esperado da nossa noite. Se você assistiu até aqui, é porque viu com seus próprios olhos que o processo ele é real e que o método funciona e que a Prof ela tem um mapa das 4 fases do embarque, o passo a passo completo para transformar o seu esporte em uma bolsa de estudos de verdade. E para essa Black Friday, a gente preparou algo simplesmente inédito. Eu tô falando da Prof Plus Vitalícia, o seu passaporte definitivo para ter todo o acompanhamento da Prof, desde o primeiro planejamento até o dia de embarque e muito além. Você vai ter acesso a tudo que a gente construiu nos últimos anos, um método completo e suporte individualizado e a segurança de saber que você está no caminho certo. Olha só o que te espera dentro da plataforma. Você vai ter curso de inglês do 0 ao avançado. Curso de inglês com a gringa para treinar na prática, a trilha do embarque comigo, o passo a passo completo para conquistar a sua bolsa. O preparatório completo para a prova, tanto do TOEFL quanto do Duolingo, e além de todos os novos cursos que a gente irá lançar. E a gente lança um por mês, tá? Além disso, você vai contar com um mentor específico para você. A Prof, que vai acompanhar todo o seu processo. Você vai ter aulas ao vivo todos os dias da semana, uma comunidade VIP no WhatsApp com professores e atletas com você e suporte direto para tirar todas as dúvidas que você tiver a qualquer momento. Mas presta atenção agora. Quem garantir o acesso apenas hoje durante essa live vai levar bônus exclusivos que nunca tivemos aqui na Prof. Eu repito, nós nunca tivemos. O primeiro é o curso completo de nutrição esportiva, para você elevar a sua performance e cuidar do seu corpo como um atleta de alto rendimento. O segundo é um mês de aulas particulares de inglês com os nossos professores. E o terceiro é que eu vou com você, ou alguém da nossa equipe, te encontrar pessoalmente no aeroporto no dia do seu embarque, para viver esse momento histórico junto com você. Tudo isso junto valeria mais de R$ 9.294 se fosse comprado separadamente. Mas hoje, exclusivamente na Black Friday, você vai poder garantir a Prof Plus Vitalícia por apenas 12 de 150 ou 1.450 à vista. E é isso mesmo que você ouviu. Você paga uma vez só e nunca mais paga nada. Uma vez aluno da Prof, sempre aluno da Prof. Mas atenção, isso é muito importante. Essa oferta, ela só vale até hoje às 23h59. Depois disso, o valor volta para o normal e a Prof Plus Vitalícia passa a custar 12 de 197 sem esses bônus exclusivos. Então, se você quer garantir o menor valor da nossa história e o maior pacote de bônus que já oferecemos, é agora a sua hora.
Para você tomar essa decisão com total tranquilidade, eu quero deixar algo muito claro. Você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Isso significa que se por qualquer motivo você achar que a Prof não é para você, é só nos mandar uma mensagem dentro desse prazo que devolvemos 100% do seu investimento. Sem burocracia, sem muitas perguntas, sem letras miúdas. Mas tem mais. Nós também oferecemos uma garantia incondicional de resultado. Se você seguir todo o nosso plano de embarque, cumprir com as etapas, se dedicar e mesmo assim não receber nenhuma proposta de bolsa até o ano que vem, a gente devolve todo o seu dinheiro e ainda paga mais 100% pelo tempo que você investiu. Sim, você entendeu certo. Você embarca ou recebe o dobro do valor de volta. Porque a gente confia tanto no nosso método que prefere correr o risco junto com você. Então, clica agora no link que está fixado no chat ou escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você. Assim que você fizer a sua inscrição, a nossa equipe já entra em contato com você para te dar as boas-vindas e guiar o começo da sua preparação. Essa é a sua chance de parar de sonhar e começar de verdade o seu caminho rumo à universidade dos seus sonhos nos Estados Unidos ou Canadá. Lembra do que eu disse lá no início? Não é sorte, é método. E o método certo está aqui com a Prof. Agora, feche os olhos por um segundo e imagina você daqui 1 a 2 anos, treinando em uma universidade americana, jogando o seu esporte, estudando em inglês, morando fora do país e vendo a sua família orgulhosa porque o seu esforço te trouxe até aqui. As contas estão pagas, sua bolsa cobre até 100% dos seus estudos e você vive a experiência que antes parecia impossível. Esse é o futuro que a gente quer para você. E ele começa com uma simples decisão hoje. Mas claro, existe outro caminho. O de não fazer nada. O de continuar tentando sozinho, se frustrar, desistir e ver seus amigos, conhecidos ou até pessoas na internet embarcando enquanto você fica com aquele pensamento: e se eu tivesse tentado? O e se é o pior arrependimento que existe. Se o que você fez até hoje te trouxe até aqui, é porque agora é hora de fazer diferente. O risco ele é pequeno, mas o resultado ele é gigantesco. A decisão é sua. Eu espero de coração te ver do outro lado como um atleta prof. Agora, como prometido, no começo dessa semana que eu falei, a gente vai responder as principais dúvidas que surgiram nas caixinhas de pergunta que a gente teve lá no Instagram. Então, eu vou selecionar aqui as perguntas e a primeira delas é: qual a forma de pagamento? E, gente, vamos lá. Você tem duas opções, que nem eu falei anteriormente. Você pode, primeiro, pagar em 12 de 150, ou seja, você vai pagar mensalidades de R$150. Show! A segunda forma de você pagar é no Pix ou no boleto com 20% de desconto, que vai dar os 1.450. Então você economiza aí mais de 2 mensalidades se você pagar à vista. Agora, caso você não tenha o valor cheio da compra para pagar, ou seja, você quer passar no cartão, mas você não tem 100% do valor, não tem problema. O nosso sistema, ele identifica que você não tem o valor cheio da compra da plataforma e ele só vai exigir que você tenha o valor de cada uma das mensalidades. Ou seja, não tem desculpa. Se você tiver 150 de limite no seu cartão, você já consegue se tornar um atleta prof. Vamos ver quais são as próximas perguntas? Qual o esporte pode te dar uma bolsa para jogar e estudar no exterior? Gente, diversos esportes. Vamos lá. Futebol, basquete e vôlei, esses são os mais comuns para os brasileiros. Tá? Mas tem também esportes como atletismo, tênis, natação, até artes marciais servem se você quiser embarcar. Então, manda aqui no chat o seu esporte, que o nosso time vai estar mandando nos comentários aqui se ele tem ou não tem. Tá? São raríssimos os esportes que não são aceitos lá nos Estados Unidos. A grande maioria pode te dar, sim, uma bolsa de até 100% para jogar e estudar lá fora. Agora vamos para a terceira pergunta. Qual que é a idade mínima e máxima para poder aplicar para uma bolsa nos Estados Unidos ou Canadá?
E essa é uma pergunta que aparece pra gente o tempo inteiro. Todo mundo, toda semana nas caixinhas pergunta pra gente: eu tenho 28 anos, ainda consigo embarcar? Eu tenho 25, será que dá? E, gente, definitivamente dá. Porque no intercâmbio esportivo, não importa se você tem 20, 25 ou 30 anos. Importa se você ainda consegue entregar rendimento no seu esporte. Então, se você consegue jogar bem, consegue competir no nível que aquela universidade espera, eles não estão nem aí se você tem 20 ou 25. Não é igual uma categoria de base, o futebol profissional, que quando você já tem ali 18 anos, você já é considerado velho. Não, no intercâmbio esportivo, se você entrega o nível que eles estão buscando, é isso que importa para eles. Porque não tem valor de mercado, não tem compra de jogador de um clube para o outro, não. Então, para eles o que importa é, você consegue performar durante 4 anos? Se sim, você tem a idade suficiente para embarcar. Então, o mínimo você tem que ter é 14 anos, normalmente. Você tem que ter se formado no ensino fundamental ou pelo menos estar no 9º ano do ensino fundamental. E para você fazer faculdade, você pode até os seus 25, 28, às vezes até 30. Eu já conheci atleta de 28 anos que embarcou e teve sucesso lá. Quando passa ali de 30, 35 anos, aí você realmente já está um pouco mais velho, mas para competir em qualquer lugar você já não está mais no seu maior rendimento. Então, eu diria ali, de forma resumida, de 14 a 28 anos, tá? Agora vamos para a terceira pergunta. Só consigo fazer intercâmbio esportivo para os Estados Unidos? E aí, Coral, eu vou deixar aqui para você responder essa pergunta, porque você tem uma história aí, algumas amigas, conhecidas, que vai ilustrar bem legal essa pergunta. Então, como eu já falei, eu me transferi, né, de uma faculdade para outra. Então, eu fiquei lá nos Estados Unidos. Mas eu teve outras 2 companheiras de time, que eram da Espanha também, e elas foram para Canadá. E elas foram para a primeira divisão e elas estão muito felizes lá. Falaram que a estrutura é, assim, muito boa. E elas adoram lá, só que é bem frio, né? Mas adoram. Então, resumo, intercâmbio esportivo, no foco, na forma com que a gente trabalha, pode ser para os Estados Unidos ou Canadá. Pode existir intercâmbio esportivo em outros países, na Europa? Até pode, mas é muito embrionário. O intercâmbio esportivo, da forma com que a gente conhece, da forma com que a gente ensinou hoje para vocês, concentra-se em Estados Unidos e Canadá. Qualquer coisa fora disso, suspeite, tente entender melhor como que funciona, porque pode ser uma cilada. E vamos para a quinta pergunta. Todas as aulas são online? Sim, pessoal. A nossa plataforma, a Prof Plus, ela é um preparatório online. Então, todas as aulas, tudo que você vai estudar vai ser de forma online. A gente tem toda uma plataforma que vocês, né, já estão vendo aqui na tela, que mostra como que é a nossa plataforma de estudos. Vocês vão ter, além de toda a plataforma de aulas gravadas, conteúdos ao vivo. Essas aulas ao vivo, elas ocorrem sempre via Zoom, todos os dias da semana. Então, sim, todas as aulas são online. Nós não operamos de forma presencial, apesar de termos aqui os estúdios Prof, que é de onde a gente está gravando, em São José dos Campos. E vamos para a sexta e última pergunta. Vocês garantem que eu vou conseguir embarcar? E, gente, como eu falei anteriormente, se a gente não se garantisse, se a gente não oferecia essa garantia condicional para vocês, garantia condicional de resultado, tá? A gente não colocaria nossa pele em risco em falar que a gente vai ter que devolver em dobro o seu dinheiro se a gente não achasse que você conseguiria embarcar. Você sim vai embarcar. Se você aplicar as etapas do processo, você vai conseguir ofertas de bolsa, se seguir certinho, passo a passo, a nossa preparação. Eu garanto isso para você e coloco aqui minha pele em risco, tá? Além disso, se por algum motivo você não gostar, vocês já viram ali, vocês têm ali uma garantia de 7 dias para conhecer a plataforma. Então, vai sem medo. Você não tem nada a perder, só ganhar. Agora, se você ainda não está convencido, porque sou eu falando, eu quero que você vá no nosso Instagram, recomendo que você vá nas nossas redes sociais e vá lá em embarques, cases de sucesso, depoimentos. Tem dezenas de
depoimentos de atletas que se prepararam com a gente e estão hoje vivendo lá. Vai no Instagram deles, não pergunta pra mim, pergunta pra eles. Como que foi a sua experiência com a Prof? Como que a Prof te ajudou a embarcar? Como que foi toda essa trajetória? Como que está sendo essa experiência? Porque eu tenho certeza que os nossos alunos, eles vão dar bons feedbacks, eles vão dar uma atenção pra vocês. E aí, qualquer dúvida que você tiver, vai ser esclarecida. Tá? Mas lembre-se, se você deixar pra amanhã, você até pode comprar. Vocês vão ter 10 dias para se matricular ainda. Só que não vai incluir nenhum dos bônus que a gente falou aqui. Né? Então, os bônus são só para quem se matricular hoje. E o valor especial também não será possível. Hoje você paga 12 de 150. Amanhã e até os próximos 10 dias, você vai pagar 12 de 197. Então, é uma diferença considerável. Então, eu sugiro você aproveitar essa oferta que tem agora. E depois que passar esses 10 dias, você não vai conseguir comprar livremente. Tá? Você não vai conseguir se tornar um aluno Prof da mesma forma que você está tendo agora. Então, pessoal, eu quero ver você realizando seu sonho, da sua família. Não deixa esse momento passar. Entra agora na Prof. Vamos montar o seu plano perfeito. Obrigado por estar aqui. Eu e a Coral vamos acompanhar pessoalmente os primeiros casos que entrarem hoje. A gente se vê do outro lado, do lado de cá. Então, vem fazer do seu esporte seu passaporte.